Essas imagens são de janeiro, de uma propriedade em Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. As altas temperaturas e a estiagem de cerca de 2 meses já eram sentidas nas lavouras e nos açudes com pouca água. Em março, a situação era ainda mais grave. A falta de chuva prejudicou o fechamento do ciclo de desenvolvimento dos grãos em todas as lavouras. Na época, o repórter Bernardo Miller mostrou quanto os mananciais de água estavam debilitados. Estar dentro de um rio, a pé, não é uma situação comum, principalmente com o volume e, claro, a profundidade da água. Mas no período de seca, situações como essas se tornam possíveis, principalmente quando os bancos de areia têm mais destaque que a própria água. Esse outro registro é também de março, mostrando consequências da escassez de água na produção de hortigranjeiros. Mesma situação do restante do Rio Grande do Sul e reflexo no bolso do consumidor na hora de comprar. Segunda-feira, 11 de maio, quase 2 meses depois, finalmente a chuva retornou de forma significativa e continuou no dia seguinte. No perímetro urbano, o dia estava cinza, de cara feia, a temperatura caiu e quem precisou sair levou guarda-chuva. Ninguém se importou. O chefe do escritório local da Emater, Luciano Mazuin, fala de dados que justificam muito bem quanto a chuva é bem-vinda. Essa estiagem que cruzamos agora no interior do Rio Grande do Sul foi uma das piores estiagens dos últimos 30 anos, certamente. Ela é comparada à estiagem de 2012, com mais alguns agravantes. O último período de chuvas significativas que tivemos aqui em Cachoeira do Sul e região foi no final de outubro e início de novembro, com mais de 400 milímetros de chuvas acumuladas no período, que gerou problemas na época. Só que após esse período, nós tivemos praticamente 90 dias com pouquíssimo, quase nada de chuva, dependendo da região que a gente está instalado. Então tivemos perdas significativas nas culturas de verão, principalmente no soja e no milho, aqui na nossa região. A chuva essa que está chegando agora, que começou nas últimas 24 horas, ela é excelente para que a gente possa começar a recuperar os mananciais de água, a gente possa começar a recuperar os açudes, os bebedouros para o gado e também para a germinação das culturas de inverno e recuperação do campo nativo. Mas essa chuva que está chegando agora, que é muito bem-vinda, ela não tem influência sobre a cultura de verão, que praticamente acabou seu ciclo. A partir de agora, o que se pode esperar, Luciano? É um novo ciclo que começa? É um novo ciclo que começa. A gente sabe que as expectativas por até o meio do ano não são muito positivas em relação a chuvas contínuas. O fato dessa chuva de mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas, ela é um alento, na verdade, para o nosso produtor rural, como questões que eu falei agora há pouco, em relação à pastagem, em relação à água para os animais e água também para o consumo, em relação à parte de produção dos hortifrutis granjeiros, ela chega em muito boa hora, porque muito da produção, estávamos com mais de 50% da produção comprometida já desde janeiro pela falta de água, e quem tinha água tinha problema de falta de umidade, as plantas não se desenvolviam direito, né? Então agora isso aí realmente vai ser um alento para que a gente possa recomeçar esse período, esse ciclo. E as culturas de inverno, por exemplo, como o próprio azevém, que estava estático, né? No momento que agora tem essa umidade padrão no município de Cachoeira do Sul, começará a vir para a brotação, isso aí significará, em alguns períodos, em algumas semanas, um aporte melhor nutricional para o gado em relação à parte de alimentação. De acordo com as tendências meteorológicas, a partir de agora inicia o período de recuperação hídrica do sul do país. Depois de cerca de 6 meses de uma prolongada estiagem, a frequência de precipitações será maior. Então a gente vê que a ZCIT, a zona de convergência intertropical, ainda atuando aqui, um pouco mais ao norte, mas ainda influenciando boa parte aqui do Nordeste e Norte do Brasil, e o canal de umidade da Amazônia começando a descer, trazendo uma possibilidade melhor de chuva para o Sul, que está sofrendo com uma das piores estiagens aí da sua história, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas também parte da Argentina e do Uruguai, que sofrem bastante com essa seca, com essa estiagem dos últimos meses. Essa instabilidade cresce entre a terça e a quarta-feira. Entre a terça e a quarta-feira poderemos ter surpresas em relação a volumes de precipitação no Rio Grande do Sul, em relação a esse mapa,
na faixa central e norte do estado. Em geral, volumes bons, volumes bem otimistas, perto até em algumas áreas e alguns municípios da média histórica do mês de maio, e que com certeza colabora e muito para atenuar os efeitos da estiagem, e principalmente no que diz respeito ao nível dos rios, que está baixíssimo em várias regiões do estado, trazendo problemas não só para o setor agrícola, mas também para o abastecimento de água nas cidades. Infelizmente, na fronteira com o Uruguai, que também precisa de chuva, de água, o volume de precipitação não é muito alto, previsto aí na faixa de 5 a 10 milímetros. Então, metade norte do Rio Grande do Sul poderão ter chuva forte, volumosa já nesta semana. Portanto, uma semana e nos próximos 10 dias que a gente tem uma pequena melhora no quadro da estiagem no sul do Brasil. É o começo dessa melhora, é um processo que vai demorar ainda para ter uma reversão mais conclusiva, mas já traz otimismo, chuva muito bem-vinda e, claro, depois da chuva vem queda na temperatura.